Olá, o Amigo Animal está começando e hoje a gente quer contar para vocês uma história que causa muita indignação, mas que teve um final feliz. E depois a gente vai contar mais duas histórias no segundo bloco para vocês, de dois animais que tiveram a sua coluna fraturada por conta de desleixo, de imprudência de seus tutores. Mas vamos lá? Quando a gente acha que já viu tudo nessa vida, no dia 4 de setembro, eu recebi umas imagens de uma protetora, realmente uma ativista da causa animal, que, indignada, ela não conseguia falar com os vídeos que ela tinha recebido de moradores de um bairro, Cidade Náutica, em São Vicente, onde um homem ele atravessa a rua onde ele mora, chega numa praça e arremessa um saco preto, um lixo. Já começa por aí, né? A falta de educação absurda de jogar um lixo numa praça. Depois reclamam da prefeitura. Bom, enfim, quando ele fez isso, depois de um tempo, começou a passar gente. Passou um rapaz com um cachorro e o cachorro sentiu um cheiro, não queria sair do saco plástico. E ele foi ver, tinha um gato dentro do saco. Acabei de achar esse gatinho, ele tá vivo ainda, cara. Só que ele tá super gelado. Como vocês podem ver, naquele saco tinha um ser vivo, né? E assim, na hora, quando a gente recebe uma denúncia dessas, a gente sabe da dificuldade que existe no nosso país para você mandar alguém para a cadeia. A gente sabe, né? E aí a gente fica completamente perdido, porque nesses anos todos, quando mandam denúncias quase que diariamente para a gente fala, e o boletim de ocorrência? E as testemunhas? Ah, elas não querem aparecer, não, ninguém quer fazer boletim de ocorrência, então isso não é denúncia, não tem esse nome, isso é fofoca. Né? Para os delegados, para a polícia, isso é fofoca. Pois imaginem, se eu não gosto do meu vizinho, eu quero me vingar dele por algum motivo, e eu passo por aí que meu vizinho espanca o cachorro dele, dá pontapé, dá chute, levianamente eu faço isso para me vingar dele, e amanhã a polícia vai na porta dele, faz o maior barraco, o maior escândalo, né? Tira ele de lá, leva para a delegacia. E aí, se isso acontece com você, comigo, tem que ter seriedade. Não dá para fazer fofoca, para falar, olha, ele bate, como logo em seguida que nós mostramos essa denúncia, começaram a mandar mensagem para a gente. A minha vizinha também espanca. A gente fala, vá numa delegacia. É o que a gente fala, né? Mas raramente a gente consegue que alguém faça o trabalho correto. Nesse caso, deu certo. Porque, apesar da dificuldade que ainda se enfrenta para fazer um boletim de ocorrência contra maus tratos de animais em muitos locais, e foi o que aconteceu a princípio, quando a pessoa se encaminhou com o vídeo e eles não, se recusaram a fazer o boletim de ocorrência porque queriam um laudo veterinário de abandono. Né? Então, mas depois isso foi consertado. A gente houve a interferência do bem-estar animal da cidade, que foi lá, se apresentou e aí fizeram o boletim de ocorrência. A gente contou com o apoio da polícia local, a gente contou com o apoio da equipe do delegado Bruno Lima, e quando a prefeitura esteve na casa dele, primeiro ele negou. E depois, quando a polícia chegou, que vocês vão ver também. Se o senhor fosse com a gente, para a gente entender mais ou menos essa história. Você tem algum problema com gato? Você não gosta de gato também?
Gatinha, quando chegou, gente, ela chegou em estado de choque, com comprometimento neurológico, não andava. Vocês vão ver as imagens do estado em que ela se encontrava. E depois de 12 horas, ela já estava começando a levantar, hidratada, a temperatura equilibrada, o que mostra que ela não estava doente, né? Ela sofreu algum trauma e por isso ela estava com esses sintomas. E agora eu vou mostrar para vocês a Life, a gatinha que o nobre senhor achou que estava morta. Tá aqui, uma gatinha jovem, bem, ainda muito magrinha, mas já recuperada de toda a maldade humana e que muito em breve será castrada, porque também não é castrada. E a gente é novinha e a gente não pode pular, filha. Você tá bem, mas não é tanto assim. E logo vai ser colocada para adoção, tá bom, gente? Ela só será doada para apartamento completamente telado e de preferência que não tenha outros animais, porque a gente quer que ela tenha uma vida, que ela seja exclusiva. Não foi fácil que essa gatinha lutou para sobreviver, não foi fácil. E é tudo que a gente quer para ela, uma vida onde ela seja rainha da casa. Voltamos com o programa Amigo Animal e como eu falei para vocês no início do programa, a gente ia contar duas histórias de animais que fraturaram a coluna por imprudência. Uma delas é uma cachorrinha que vocês vão olhar aí, que estou aqui do lado do Dr. Ricardo Travaglia, que é um ortopedista e que já avaliou, inclusive, o raio-x da cachorrinha que a gente está mostrando aí para vocês. E para conversar um pouco com a gente, obrigada, Ricardo, sobre é difícil achar a palavra quando a pessoa pega um cachorro com um filhote, põe na laje da casa. Sim. E o cachorro despenca de 5 metros de altura. Isso quer dizer que qualquer pessoa poderia cair lá de cima, né? E ainda deixa filhotes lá em cima, né? Então, é claro que essa cachorra fraturou a coluna, né? Então, assim, ele não teve intenção, tudo bem, mas a cachorra vai ficar paralítica, ou não, doutor? A gente sempre fala que, né, antes de mais nada, obrigado por mais uma vez, né, a gente tá junto. A gente sempre fala que a imprudência no cuidado dos animais é o que acaba acarretando normalmente esses, eu vou chamar de acidentes para não falar uma outra palavra, tá? A parte difícil que a gente tem é as pessoas acreditarem realmente que os animais têm um discernimento, né, de uma laje de 4 ou 5 metros, que ele não pode chegar até a beirada da laje e, de repente, se atirar de lá. Tá? Qualquer coisa que motive o paciente, de repente, na rua, ou às vezes do lado de fora mesmo da propriedade. Um susto, escorrega, né? Qualquer situação que faça com que o paciente acabe agindo de uma maneira um pouquinho mais impulsiva, infelizmente, acontecem esses acidentes. Tá? Então, nessa cachorrinha, na realidade, a gente tem uma fratura, na realidade, de uma vértebra lombar, então a última vértebra lombar. Tá? É no finzinho, né? Isso, é bem próximo, na perto realidade. Do rabo, já. Isso, é quase chegando. Então, a última vértebra lombar. Então, teve essa fratura. Então, uma fratura, na realidade,
complicada, tá? Numa região extremamente complexa, principalmente no que tange aí o sistema nervoso, né? Nessa região a gente tem o finalzinho da medula, o que anatomicamente a gente chama de cauda equina, tá? Então essa mimetização de uma cauda de cavalo, né? De um rabo de um cavalo, imagina que cada fiozinho que a gente está lá passando ali seria um nervo responsável por alguma função. Tá? Isso dói, né, doutor? Dói bastante, tem bastante, a gente fala assim, intercorrências em relação até o cuidado com o paciente, né? Então manter o paciente, uma região de difícil imobilização, né? Então até o procedimento cirúrgico, né? Um paciente que acaba tendo aí algumas complicações e às vezes é muito difícil da gente prever exatamente qual o resultado final dessa cirurgia, tá? Como foi uma fratura que a gente fala transversa dessa vértebra, não dá para prever exatamente que nervos foram lesionados. Tá? Então eu ia te perguntar isso, porque existem situações de fraturas de coluna que quando chega aqui, que você olha o raio-x, você já fala assim, não vai voltar a andar. Exato. O que a gente pode fazer é estabilizar Perfeito. para que ele não sinta dor. Nesse caso, você ainda tem dúvida? Existe alguma possibilidade dessa cachorrinha voltar a andar? Sim, essa aí em específico, né? Então a gente fala que por uma avaliação que a gente fez clínica dela, um dos membros ainda responde muito bem aos estímulos nervosos, então todos os testes neurológicos que a gente precisa, realmente ele responde muito bem. O outro membro, ele tem um déficit importante, tá? Chega às vezes até em alguns pontos praticamente Uma patinha ela está mexendo. Isso, funciona muito bem. E a outra, na realidade, a gente fala assim, existem alguns estímulos, mas não necessariamente todos eles estão envolvidos. Pode tá? ser que volte a andar, mas vai voltar meio que pouquinho, tortinha, meio que se rebolando, isso, né? E aí a parte que eu falo que normalmente é mais complicada, né? Não só pela mobilidade do paciente, sim o controle, na realidade, de alguns órgãos pertinentes a isso. Então, o controle do esfíncter anal, o controle do reto, então a porção final do intestino. Não vai conseguir, não vai segurar o cocô. São pacientes que não vão necessariamente ter o controle total disso. Sim, pode ter uma melhora no pós-cirúrgico, né? Então a partir do momento que a gente estabiliza, tira o processo inflamatório, às vezes a gente até consegue uma recuperação, mas infelizmente a gente não consegue garantir que isso vá se recuperar. A expectativa realmente da cirurgia é que, estabilizando tudo isso, a gente consiga aí sucesso, ou pelo menos uma boa parte desses, a gente fala dessas alterações, a gente consiga ter uma condição melhor para o paciente. E essa cachorrinha, como se não bastasse, deu cria, né, com tanta castração gratuita nessa cidade, tanta castração, tem castração gratuita na prefeitura, tem castração gratuita no Instituto Eliseu, pois deixaram a cachorra cruzar dentro da casa deles e, como se não bastasse, ela agora tem a coluna fraturada e 7 filhotes de 15 dias. É claro que as pessoas depois alegaram não ter condições para cirurgia, não ter condições para cuidar, não ter condições para internar, não ter condições para nada. Tiveram condições de fazer a laje e deixar o cachorro cair lá de cima. Mas o Instituto Eliseu assumiu essa cachorrinha e assumiu os filhotes, que por sinal está amamentando, né? Está dando de mamar porque ela não pode. Né? Tem algumas mães aqui que estão amamentando, porque a cachorrinha está morrendo de dor, gente. Ela não consegue mais dar de mamar. Então, olha só o histórico, e aí você escuta assim, mas eu não tive culpa, eu não sabia, dane-se. Se você assumir um animal, pelo amor de Deus, não dá para você entender que numa laje o animal pode cair, né? Então, é tudo muito revoltante para a gente ver, assistir o sofrimento desse animal. Sim. Mas, graças a Deus, ele está aqui no Hospital Veterinário Viva Bicho, Dr. Ricardo Travaglia. Ele vem de São Paulo fazer essa cirurgia semanalmente. A gente confia, ele sabe que a gente confia cegamente nele e sabe que quando não volta a andar é porque não vai voltar a andar, não tem jeito, né? Mas como ele deu esperança, a gente também está muito cheio de esperança. Já não é o caso da gatinha, da Mel, né? Que vocês também vão ver aí. A Mel também chegou aqui vítima de um atropelamento, né? Uma gatinha na rua e fraturou a coluna. E a Mel agora não vai voltar mais a andar, né, doutor? A Mel já é um caso um pouquinho mais complicado. A lesão que ela tem é numa parte mais... A gente fala, imagina bem no meio da coluna, tá? Então são as primeiras vértebras lombares. E ela fez um processo que a gente chama de guilhotinamento. Então imagina que quando você junta uma vértebra, o que aconteceu foi que existiu uma separação total. Aí você colocou no lugar... E o que a gente fez é tracionar isso de volta para o lugar, equilibrar, deixar numa condição. Então a gente fala que
mais próxima, na realidade, do original, né, ou mais próxima do natural, para tentar melhorar essa condição, principalmente no aspecto doloroso. Tá? Tá. Mas é fato que sim, né, até pelo procedimento cirúrgico, existe já uma boa parte dessa medula bastante lesionada, então já está rompido. Lesiona a medula, né, gente? E aí, infelizmente, é o que a gente fala. Sim, existe um processo de recuperação agora no pós-cirúrgico, então depois da estabilização é um paciente que a gente vai acompanhando ele agora. Existe um processo de fisioterapia, né, de acompanhamento clínico. Mas só para qualidade de vida. Hoje o que a gente busca é isso. Andar. Hoje o que a gente busca, na realidade, é tentar, pelo menos, trabalhar com o paciente numa condição de... A gente fala assim, clínica, a gente fala sustentável. Que sim, seria o ideal que a gente conseguisse com que esse paciente controlasse tanto fezes e urina. Tá? Urina a gente está conseguindo, eu vou falar aqui, coisa de 10, 15% na realidade de sucesso. É muito cedo ainda para falar alguma coisa, mas a gente fala que existe aí uma leve esperança em relação a isso. Mas a mobilidade mesmo, assim, existe um membro só que ele tem, assim, um ínfimo sinal de resposta. Mas eu acredito realmente que a gente não vai conseguir colocar esse paciente para andar. Nisso, né? Isso vai ser difícil. De todos esses anos que você, como ortopedista, como médico veterinário ortopedista, o que você sente da evolução da ortopedia no Brasil? A minha pergunta é relacionada ao seguinte: existem casos que hoje os animais voltam a andar que há 10 anos atrás não voltariam? E se sim, o que mudou? Existe sim, né? Então a gente fala que ao longo do tempo, tanto os implantes, né, que eu acho que esse sempre foi um dos maiores problemas que a gente teve, né? Então entendem implantes como placas, parafusos, enfim, todo o material que a gente utiliza, já sofreram uma melhora significativa, né? Então todos os fornecedores que a gente tem, né, os parceiros, eles já estão trabalhando, eu falo que a tecnologia vem evoluindo, né? Então muita coisa a gente busca da humana, né? Não tem como fugir. Também se usa placa, pino de humano, pode se usar. Hoje o que a gente fala assim, existe, na realidade, modelos em que as indústrias que são voltadas para veterinário, eu vou falar que acabam copiando, né? Acabam tirando as ideias principais, tá? Como a gente, teoricamente, não deveria usar materiais humanos, né? Eu não trabalho com eles, porque existe toda uma Anvisa, existe todo um sistema de segurança em cima disso, tá? Então, como eles não são destinados então, teoricamente, a gente teria que trabalhar com materiais, ou trabalhar com materiais específicos da linha veterinária, tá? Com relação a isso, sim, já teve uma evolução muito grande. Hoje a gente tem até tratamentos, por exemplo, com células-tronco em alguns animais que... Em que casos que se usa células-tronco? Porque num caso como o da Mel, a Mel não vai voltar a andar. Não existe, então eu vou fazer célula-tronco e ela vai voltar a andar. Isso não existe, né? Não existe. Na realidade, o que a gente fala é assim, existe uma possibilidade de melhora, mas a recuperação plena, 100%, não necessariamente a gente consegue, mesmo com essas terapias mais modernas, entre outras coisas mais. No caso dessa cachorrinha que tem um pouco de mobilidade numa das patinhas, você acha conveniente, depois de fazer a cirurgia, que se faça células-tronco? A princípio, né? Então, como ela existe uma resposta, na realidade, neurológica, a gente vai optar nesse primeiro momento em trabalhar com terapias, eu vou chamar na realidade, cognitivas, ou trabalhando com terapias alternativas, que seria o quê? Uma fisioterapia, acupuntura, a gente vai tentar trabalhar com outras terapias para tentar recuperar esse membro, tá? A partir do momento que isso se mantiver viável, aí a gente avalia essa possibilidade. Mas, normalmente, o uso das células-tronco ou terapias similares está para pacientes que realmente, assim, já tiveram uma secção total. É isso que eu ia te perguntar, em que caso se usa a célula-tronco? Na realidade, quando a gente tem, uma perda tecidual, e aí de N fatores, desde Como muscular... assim, perda tecidual? Quando, por exemplo, num acidente, num atropelamento, o animal acabou, vamos dizer assim, sendo arrastado no asfalto, teve uma perda muito grande de tecido. Sim, então a gente tem hoje enxertos, células-tronco, a gente consegue trabalhar para recuperar essa movimentação. Já não é a questão óssea, questão da coluna, de nervo, por exemplo. Com nervo, não. Com nervo é muito difícil. Hoje, pelo menos ainda os estudos que a gente tem, na realidade, assim, eu falo que eles ainda estão engatinhando muito, né? Então, neurologia é complicado, né? Então a gente sempre fala que é muito legal de trabalhar em relação a isso, né? Existem alguns estudos, sim, existem alguns casos pontuais, né? Inclusive fora do Brasil que a gente tem sucesso, mas ainda não são terapias que a gente possa garantir 100% a recuperação plena do paciente. Bom, vocês têm uma certeza que vocês estão ouvindo um dos melhores ortopedistas desse país, que a gente confia cegamente, e a gente espera, né? A gente que trabalha com bem-estar animal, a gente às vezes depois pede desculpas até pela indignação, porque revolta muito quando não se percebe a sensibilidade, não se percebe a empatia. Você colocaria uma criança numa laje para ela brincar de bolinha, de bola? Você não colocaria. Então, por que colocou um cachorro?
né? Então, não tem explicação. A falta de empatia não é algo que a gente ensine. A pessoa tem ou a pessoa não tem. Então, a gente lamenta. Lamenta que por essa falta de empatia, um animal parou de andar e deixou de amamentar os seus filhos. Então, a gente espera de coração que essas pessoas entendam, que ao menos tenham essa sensibilidade. Caramba, eu não posso ter um animal. Porque é muito triste a gente ver a dor desse animal, como nós vimos, o animal com todas as medicações, as mais modernas que existem, ele ainda com dor, e você fala, tudo isso podia ter sido evitado. Mas a gente está, por outro lado, muito aliviado, porque ele está tendo o melhor, está sendo assistido por o melhor ortopedista dentro de um hospital maravilhoso, que é o Hospital Viva Bicho, que proporciona todas as condições, as melhores condições para os animais. Então, fiquem com essas imagens. A gente quer agradecer muito a você, Ricardo, a equipe do hospital, que quando me olham se arrepiam, porque a gente já chega aqui só com um BO, mas que no final dá tudo muito, muito, muito certo. E para vocês, um bom final de semana e fiquem com Deus até a semana que vem.